Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Banco de Dados. O objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito de chave estrangeira. Nossa, Josué, mas o que seria chave estrangeira? Imagine, pessoal, que em uma locadora você tem os filmes que pode ser locado pelos clientes. Mas como que é o relacionamento na modelagem de dados para que, de uma forma que eu possa consultar uma tabela filme, eu saber qual o cliente que alugou determinado filme? Então, chave estrangeira é quando uma chave primária ele fica com uma chave estrangeira na outra tabela. Então, é utilizado para criar os relacionamentos entre as tabelas. Então, guarde isso no teu coração. A chave estrangeira é utilizado para criar os relacionamentos entre as tabelas. Imagine que seja necessário cadastrar vários produtos que sejam de um determinado ou determinada categoria. Toda vez que preencher os dados do produto, precisaremos indicar a chave primária da tabela categoria que seja da categoria que o nosso produto pertencerá. Ou seja, eu tenho uma tabela chamada categoria. Essa tabela ela tem a sua chave primária. Então, para inserir um registro na tabela de produto, com o ID categoria, essa chave primária da tabela categorias representará uma chave estrangeira FK, dentro da tabela de produtos. É uma chave que vem de fora de outra tabela. Observem a imagem. Você tem uma tabela chamada categorias e ela tem três atributos: ID de categoria, o nome e a descrição. Então, se eu quero identificar de que categoria aquele produto pertence, eu crio uma tabela chamada produto. Essa tabela também tem uma chave primária, que é o ID do produto, o nome, a quantidade de produto e a categoria, que é a chave primária da tabela categoria, ela passa a ser chave estrangeira na tabela produto. Então, quando eu cadastrar um produto, eu digo qual é a categoria. Eu informo qual é a categoria. Então, a entidade pai é a entidade categoria e a entidade filha é a tabela produto. Então, a entidade mais fraca é a entidade produto. Então, se você tem que para uma categoria você pode ter vários produtos e que você tem um produto que pertence a uma categoria. Então, fica uma pergunta aí para abrir o leque. Como usar o conceito de chaves estrangeiras para relacionar tabelas? Eu também quero adiantar que em UML, linguagem de modelagem unificada, você vê como composição. Então, um dado é colocado em uma entidade que em outra é o identificador unívoco, chave primária. Isso é lógico normal, isso é lógica normal do mundo real. Exemplo: a certidão de nascimento das pessoas que têm filhos possui 2 filhos. Então, não é a certidão de nascimento dos filhos que possui os nomes dos pais.
certo? Então isso no mundo real é verídico, é válido, né? Não é na certidão dos pais que possui o nome dos filhos, é na certidão dos filhos que possuem o nome dos pais. Resumindo, dependentes indicam de quem depende. Então, aqui um exemplo de composição. Você vê que a entidade cliente, né? E tem uma entidade chamada filme. E que você tem um diamante que está sendo ligado na entidade filme. Eu estou dizendo que está acontecendo uma composição, onde que, se eu quiser identificar quem locou um filme, eu tenho um cliente. Então, a chave primária da tabela cliente, ela fica como uma composição que vira uma chave estrangeira na tabela filme. Então, composição é utilizado na perspectiva de implementação, passagem por parâmetro ou uma passagem de valor. Vamos imaginar agora esse problema que você está vendo em sua tela. Digamos que temos uma tabela para cadastro de faturas de uma empresa composta basicamente pelo nome do cliente, data de emissão, data de vencimento, serviços prestados, valor unitário e valor total. Imagine que a quantidade de serviços prestados e o valor unitário de cada um deles são variáveis para cada fatura, ou seja, em uma fatura pode ter um serviço apenas ou 20 serviços. Sendo assim, como lidar com isso no banco de dados? Criar uma quantidade máxima possível de serviços para uma fatura e criar essa quantidade de campos na tabela do banco. Algo como serviço 1, serviço 2, serviço N. Se cadastrar apenas um serviço, haverão N para 1 registros nulos na sua tabela. Então você tem um problema. E qual seria a solução para esse problema? Imagina, podemos pegar os campos que não possuem quantidades variáveis, o nome do cliente, a data de emissão, a data de vencimento e o valor total, e colocar em uma primeira tabela e pegar os campos que possuem quantidades variáveis, por exemplo, serviços prestados e valor unitário, e colocarmos em uma segunda tabela. Neste caso, a primeira tabela será a tabela pai e a segunda tabela será a tabela filha, onde para cada tabela pai posso ter várias tabelas filhas, ou seja, para cada fatura posso ter vários serviços e respectivos valores. Por isso, este é um exemplo 1 para N. Ou seja, que se você tem um pai, e para cada pai você pode ter vários filhos. E para identificar quem é o pai daquele filho, na tabela filho, você pega a referência do pai. Vai ficar mais claro agora. Então, podemos notar que a tabela fatura serviços possui uma chave primária a mais a fatura ID. O que significa que, além da sua própria chave primária, ela possui outra coluna onde ficará registrado o ID da tabela pai a que ela pertence. Sendo assim, se eu tiver uma fatura com ID 1, todas as faturas de serviços que tiverem valor 1 na coluna fatura ID serão pertencentes à fatura 1, ou seja, esta chave identifica a qual tabela pai ela pertence. Então, olha só, temos aí um exemplo de composição,
que para a tabela fatura, você tem um ID, você tem o nome do cliente, você tem a data de emissão, você tem a data de vencimento, você tem o valor, né, dessa fatura. E você tem uma outra tabela que é a fatura serviços, onde temos o ID desta fatura de serviço, você tem os serviços, você tem o valor unitário de cada serviço e você tem aí a chave estrangeira, né? Que é o ID da tabela fatura. Então, quando eu cadastrar uma fatura de serviços, eu sei de qual fatura eu estou falando. Por quê? Porque se eu cadastrar a fatura como 1 e aqui eu tiver como 1, eu sei que esse filho tem um pai. Vamos ver agora um exemplo na prática que é a tabela fatura. Ela tem o ID, o nome do cliente, Vachar 45, tamanho do campo, o int do ID, que é o 10, né, autoincremente. Você tem a data de emissão, que é data time, date time. Você tem a data de vencimento, que é date time, e o valor total, que é float. E agora vamos ver a tabela de fatura de serviços. Olha só, observe que temos aqui o ID, a fatura ID, tá? Que é a chave estrangeira.